Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Já preparei aqui a minha garrafinha com água. Se alguém não preparou, dê uma pausa no vídeo e prepare. Inscreva-se no canal do Grupo Espírita Mensageiros. Assim, quando novos vídeos forem postados, você será avisado pelo YouTube. E vamos então, juntos, unidos, nesse ideal de aprimoramento de nós mesmos, elevar os nossos pensamentos ao mais alto, rogando a Deus, Deus nosso Pai de infinito amor, infinita bondade e infinita misericórdia, a Jesus nosso Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, a Maria Santíssima, nossa Mãe, nossa intercessora, rogando a eles o amparo, a presença, o envolvimento dos benfeitores espirituais, do mais alto, do Grupo Espírita Mensageiros, para que possam visitar a nossa casa, o nosso lar e nos envolver em energias benéficas, restauradoras, renovadoras para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. E que estas energias benéficas, benfazejas, possam alcançar também os nossos entes queridos que residam em outras casas, em outras cidades. Queremos hoje convidar os queridos amigos para estudar conosco o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, restituir o mal com o bem, e ler, todo o capítulo, lembrando que Jesus explanou, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 20, 43 e 47. Aprendestes o que foi dito aos antigos: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo. Então, aí nós temos a orientação de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre bons e maus e fazer a chuva descer sobre justos e injustos. Porque se não amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos, os chamados pecadores, assim não fazem também? Não amam senão aqueles caros ao seu coração, os familiares? Então, para sermos, digamos assim, nos assemelharmos a Deus, temos que expandir o nosso amor e incluir todos aqueles que porventura pensem diferente, falem diferente de nós e que tenha acontecido alguma circunstância em que fomos ali ofendidos, lesados, atacados, por alguém. Nós queremos aqui lembrar hoje
da lei de Talião. É aquela lei, né, lá do Código de Hammurabi, que vigorava cerca de 1700 anos antes da vinda do Cristo, e que ela é comentada, citada na Torá, né, de que a lei era: se você fosse atacado, você teria que pagar na mesma moeda, né? Se te fosse ferido um olho, você teria que ferir o olho do seu inimigo. Ela tem a expressão que remete a ela: olho por olho, dente por dente. Pagar na mesma moeda. Aqui se faz, aqui se paga, né? E tal pena, ela é uma barbárie, né? Uma barbárie. Não se faz isso num Estado civilizado, né? Por quê? Porque o Estado tem mecanismos de reter, prender e julgar, um julgamento justo, aqueles que fazem o mal. Não temos que fazer a justiça com as nossas próprias mãos, né? E além do que, quando temos a fé em Deus, que é bom, que é justo e que é perfeito, sabemos que as leis divinas a tudo abarcam e a tudo organiza. Se sofrermos uma lesão, se sofrermos uma ofensa, poderemos superá-la com um pensamento caridoso que nos ensinou Jesus, né? Em vez de querermos ofender na mesma proporção, né? Porque isso é um retrocesso. E pior, muitos às vezes não desejam só retribuir o mal na mesma medida, desejam um acréscimo de mal, né? Isto é, voltar ao tempo da barbárie, da selvageria, e nós vivemos numa sociedade civilizada, né? Vira e mexe nós vemos nos noticiários as violências com graves consequências para aqueles que acometem. O Chico tem uma frase muito interessante, que é duro, é doloroso ser lesado, mas pior ainda é lesar alguém. Pois se você está sofrendo uma perseguição, uma injúria, uma ofensa, e você a recebe com tranquilidade, com serenidade no seu coração, com confiança em Deus, você pode estar ali expiando uma falta passada e está se elevando espiritualmente. Ao passo que aquele que comete aquela ofensa, aquela injúria, ele está se rebaixando espiritualmente. Enquanto quem é ofendido sobe, se perdoar, né, se tiver serenidade e entendimento, aquele que ofende desce e adquire por vontade própria, por livre arbítrio, uma falta em que ele vai ter que reparar com a lei, vai ter que, em determinado momento, refletir sobre o ato, arrepender-se, expiar, reparar, para que ele possa sublimar o problema, né? Então, nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo uma questão muito importante
que é a questão número 764. E nos comentários desta questão, Kardec faz uma outra pergunta, né? Lembrando-se daquela orientação que Jesus deu a Pedro quando Jesus foi preso por um soldado romano e Pedro sacou de uma faca, um facão, diz os evangelhos, e cortou a orelha do soldado. Jesus o repreendeu, curou a orelha do soldado e ensinou a Pedro, e ensinou a todos nós: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem matou pela espada perecerá. E aí Kardec vai perguntar nesta questão 764 do Livro dos Espíritos se estas palavras de Jesus não configurariam a pena de talião e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação desta lei? E aí a resposta dos espíritos é: tomai cuidado, muitos de vós tende-vos enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outra. E ele nos diz lá, a espiritualidade superior: a pena de talião é a justiça divina, e quem a aplica é Deus. Todos vós que sofreis um constrangimento, uma expiação a cada instante, sois punidos naquilo que haveis pecado numa existência anterior. Aquele que foi causa de sofrimento para os seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Eis o sentido das palavras de Jesus. Mas Jesus também orientou: perdoai aos vossos inimigos, e vos ensinou na prece do Pai Nosso, a pedir perdão a Deus, para que Deus vos perdoe conforme vós perdoais aqueles que vos ofenderam. No livro A Vida Escreve, nós temos uma importante orientação, que é a história de Saturnino. Saturnino era um espírita cristão, homem reto, um chefe de família amoroso, bom chefe de família, companheiro dos humildes, diz-nos Hilário Silva nesta obra intitulada A Vida Escreve, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Era um homem caridoso, estava sempre se movimentando no sentido de ajudar aqueles menos desfavorecidos. No trabalho era amigo fiel, era funcionário prestimoso e nas maiores dificuldades sempre tinha um sorriso generoso, parecendo assim um raio de sol, dissipando as sombras. Por isto mesmo, quando houve um acidente na indústria em que ele trabalhava e que foi socorrido, né? E veio a notícia, né, que ele tinha perdido um dedo, muitos se indagaram, né? Mas como? Por que
de um desastre desses com um homem tão bom, né? Muitas das vezes nós nos perguntamos o porquê de acontecer um infortúnio com uma pessoa tão boa, né? E não faltou quem dissesse, né? Que adiantava a religião, que adiantava a caridade, se aquele homem, um cristão convicto, que levava a sério o seu ideal de fraternidade, que vivia para os outros, foi a ser constrangido num acontecimento tão infeliz, né? Alguns comentários surgiram assim. À noite, Saturnino, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita em que frequentava. Uma sessão íntima, né? Somente lá para os trabalhadores ali integrados naquele núcleo. Diz-nos Hilário Silva, apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores. Um grupo consagrado ao serviço da prece e do socorro aos desencarnados, em que Saturnino participava. Ele esperava o encerramento, né? Quando o orientador espiritual daquele grupo, né? Como nós temos no nosso grupo Maria Amélia, que é a orientadora espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, lá também havia um orientador espiritual, que após falar algumas palavras de diretrizes do trabalho, voltou-se para Saturnino, e o mentor espiritual veio com a seguinte mensagem: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos seus filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Olha que importante. Todas as dores decretadas pela justiça divina, pela lei de talião divina, elas são aliviadas pela divina misericórdia, uma instância superior. Toda vez em que nós nos apresentamos em condição para o desagravo, em condição para resgatar aquela falta. Você hoje demonstra indiscutível abatimento. É verdade, ninguém fica feliz com um acidente, né? Que lhe retira um dedo. Mas o orientador espiritual continua. Entretanto, você não tem motivos para isto. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente. Então, havia um plano reencarnatório na trajetória de Saturnino. Excursão de trabalho e de reajuste. Como nós, né? Como diz o Sr. Vilbert, nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos aqui a trabalho e a reajuste. Acontece, porém, que você formulou uma sentença contra você mesmo. Aí o orientador fez uma pausa, né? Orientador espiritual, comunicando-se logicamente por intermédio de uma médium ou um médium do grupo. Então o orientador explica, né? Esse fato está no livro A Vida Escreve, ditado pelo benfeitor Hilário e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre empregado, enfermo,
não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, meu filho. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés e os braços comprometidos em fazer o bem aos outros. Você tem trabalhado, você tem se esmerado no dever. Não estamos aqui para elogiar, disse o benfeitor, porque você continua lutando e lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo no final da colheita, por Deus. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, você seria alijado de todo o braço. Mas, pela misericórdia divina, pela bondade divina, pela providência divina, você perdeu apenas um dedo. Alegre-se, meu amigo. Você está pagando em amor o seu empenho à justiça. Olha que maravilha, né? Nós nos lembramos da carta de Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, olha só, pelo trabalho de caridade, de fraternidade, o trabalho no bem, podemos pagar o mal que fizemos em outras encarnações. Podemos reparar o mal que fizemos. E aí termos assim um alívio, né? Um desconto, um decréscimo naquilo que teríamos que pagar pela dor. Então, nos conta Hilário Silva que de cabeça baixa, Saturnino chorava, mas eram lágrimas de conforto, de apaziguamento, de serenidade e alegria. E na manhã seguinte, mostrando o rosto amorável, mostrando um sorriso no rosto, compareceu pontual ao serviço. E porque o fiscal ali da sua área de trabalho estranhasse o procedimento, quando o médico o licenciara por 30 dias, respondeu simplesmente Saturnino: o senhor está enganado. Não estou doente. Fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. Olha que entendimento e que exemplo para todos nós, né? Essa lição de Saturnino. E nos lembramos, né, de uma mensagem maravilhosa de Emmanuel, intitulada Remuneração Espiritual, que vem de encontro a esta lição que nós devemos tirar aqui do Evangelho, né? Lendo ali o capítulo 12 e também o capítulo Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Se a causa da nossa aflição, da nossa expiação, não está na vida presente, é porque ela está numa vida anterior. Então, nós temos lá nessa mensagem Remuneração Espiritual, do livro intitulado Justiça Divina.
obra recebida pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier e ditadas pelo benfeitor Emmanuel. Que toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato da execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se a justiça divina nos encontra em serviço ao próximo, manda a misericórdia divina uma instância superior. Misericórdia divina superior à justiça divina. Então nos manda a misericórdia divina, que a sentença seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles que porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, já que esses companheiros ajudados por nós, seja nesta vida, seja em vidas passadas, se convertem espontaneamente em advogados naturais da nossa causa, amenizando-nos as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos resgatar em provação ou em sofrimento para a retificação e tranquilidade de nós mesmos, né? Então, sempre o trabalho no bem, o trabalho no amor, o trabalho na fraternidade, na caridade, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas é caridade verdadeira e luz que podemos acender no nosso caminho, em nosso benefício. O bem é o nosso advogado em qualquer parte. E é a lição desse capítulo 12. Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, para que possamos ir resgatando em trabalho aquelas nossas faltas que adquirimos no passado, para que possamos pagar em pequenas parcelas, dilatadas no tempo, aquelas dívidas que, infelizmente, pela nossa intemperança, pelas nossas más paixões, adquirimos por atacado. Então, convidamos aos queridos amigos a estudar esse capítulo 12, amar aos inimigos, para que não caiamos em futuros equívocos, e o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, causas atuais e causas anteriores das aflições. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa fazer descer as suas bênçãos sobre todos nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que possamos perseverar na prática do bem, do amor e da melhoria de nós mesmos. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus, com Jesus e com essa espiritualidade amiga e benfeitora que constantemente nos inspira, nos auxilia, nos reergue e nos sustenta. Muita paz a todos, fiquem todos com Deus.